estar aqui com vocês e um desafio, sempre um desafio, que realmente aquilo que a Thaís orou seja evidente, né? Que o Espírito fale, que não sejam as minhas palavras. Apesar de que nós estamos vendo aquilo que a palavra já nos revelou, aquilo que a mensageira de Deus, os escritos inspirados por Deus para Ellen White já nos apresentou, e eu trouxe para vocês uma teoria científica de um teólogo norte-americano, fazendo exatamente aquilo que nós já temos na revelação, na própria palavra de Deus. Ele apresenta de forma sistemática estágios da fé, desenvolvimento da fé, que eu mostrei que os próprios discípulos, ontem eu mostrei para aqueles que não estavam, né, os próprios discípulos pediram para Deus, para Jesus, aumenta a nossa fé. Então, é possível você desenvolver sua fé. E Jesus quantifica a fé, né? Do tamanho de um grão de mostarda. Jesus, em outras ocasiões, diz: vocês têm pequena fé. Então, a possibilidade de nós desenvolvermos, nos escritos de Paulo, isso fica muito claro, né? Vocês são alimentados como bebês, vocês precisam de comida sólida. Então, esse desenvolvimento da fé foi sistematizado na forma de uma teoria por um teólogo metodista norte-americano. Já vou mostrar nos slides rapidamente, mas eu queria que você abrisse a palavra de Deus antes de qualquer coisa no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Na minha Bíblia, que é na Nova Versão Internacional, diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Talvez na sua versão pode estar escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, um ingrediente, né? A fé vem pelo ouvir, a fé vem pela mensagem, e essa mensagem pautada na palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 2, também uma passagem conhecida e preciosa: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, pela contemplação, o autor e o consumador da nossa fé, olhando para Jesus. Então, os ingredientes para esse desenvolvimento, agora nós vamos ver de uma forma um pouco mais sistemática e prática. Eu vou compartilhar os slides, que sempre, para mim, é um desafio, mas eu espero que vocês vejam. Deixa eu ampliar. Eu ontem não mostrei para vocês, mas aqui está James Fowler, que faleceu, né, que é o professor de Teologia e Desenvolvimento Humano da Universidade de Emory, em Atlanta, na Geórgia, que estabeleceu essa teoria sobre os estágios da fé, explicando que cada faixa etária, de acordo com o desenvolvimento, a partir das noções da psicologia do desenvolvimento, cada faixa etária tem a mente com grau de amadurecimento para compreender. E aí a gente está falando de fé religiosa, porque Fowler defende de que fé é um construto que todas as pessoas possuem, é onde nós colocamos a força da nossa vida, o sentido da nossa vida, a razão da nossa vida, as nossas crenças mais profundas, aquilo que dá sentido para a nossa existência. Portanto, qualquer ser humano tem fé em algo, em alguém, em algum poder, em alguma ideologia, né? Os ateus têm fé. Foi isso que nós introduzimos ontem. E eu gostaria de começar hoje, eu não vou ampliar para não ter risco de travar, e eu vou também interromper algumas vezes a projeção, então eu vou deixar assim por enquanto, tá? Eu acho que dá para vocês verem. Eu gostaria de começar para aqueles que estavam ontem e que ficaram um pouco tristes ou desanimados por não conhecerem essas informações
e esses preceitos inspirados, né, que nós compartilhamos do Espírito de Profecia, eu gostaria de começar com essa frase de Ellen White que diz assim: aos pais que começaram errado o ensino, eu diria, não desespereis. E hoje eu vou tentar explicar um pouquinho por que não desesperar, tá? Primeiro, porque o Evangelho tem poder. Graças a Deus, pelas suas misericórdias, pela sua graça, nós conseguimos cola para consertar as fraturas, nós conseguimos linha para costurar os rasgos, e essa cola e essa linha do Evangelho não deixam qualquer margem para defeitos, né? A gente consegue pelo Evangelho a restauração. Mais um pensamento de Ellen White para aqueles que ficaram um pouco tristes ontem. Os anjos estão sempre presentes, onde mais são necessitados. Eles estão com os que têm as mais árduas batalhas a ferir, com os que têm de combater contra a inclinação e as tendências hereditárias, cujo ambiente doméstico é o mais desanimador. Então, aqueles que estão enfrentando lutas, com filhos que estão resistindo à obediência, resistindo à religião dos pais, à fé dos pais, à crença dos pais, aos ensinamentos dos pais com relação à palavra. É, este ambiente que a gente, às vezes, tende a desanimar, né? É neste ambiente que os anjos estão presentes, se forem procurados, se forem convidados, se nós pedirmos com fé. Para isso, a fé começa nos adultos, começa em nós. Mas nós vamos avançar para a idade seguinte, para a fé, o estágio da fé de 6 a 10 anos, que é chamado de mítico literal, onde a criança leva tudo ao pé da letra, né? E essa criança de 6 a 10 anos busca de forma árdua distinguir entre o real e o faz de conta. Lembre-se que ontem eu falei que até os 5 anos a criança está com a imaginação e a fantasia bem desenvolvida, porque é uma das características dessa faixa etária. Já de 6 a 10 anos, a busca é exatamente distinguir o real do faz de conta. E se eu misturo verdades espirituais, se eu misturo virtudes cristãs com histórias que não são reais, né? Ou com exemplos que não são reais. Quando eu uso o animismo, o que que é o animismo? É quando eu digo que o sol tem vida e fala conosco, que a árvore tem vida e fala comigo, que o meu bichinho de pelúcia está falando comigo, está. Então, às vezes eu uso histórias irreais para ensinar virtudes morais e espirituais. E isso enfraquece a crença nas histórias da Bíblia, quando eu misturo essas coisas. Eu dei exemplo ontem. Então, hoje eu estou mostrando que a idade seguinte vai lutar para distinguir o que é real do faz de conta, e se eu insisto com esse tipo de histórias, narrativas, eu enfraqueço a crença na palavra de Deus, quando eu misturo essas coisas. O grande dom dessa faixa etária é a capacidade de narrar a própria experiência. Gravem isso. Enquanto a criança, até 5 anos, era egocêntrica e via as questões espirituais como algo dela, então, Deus é meu, né? Ela consegue ter uma experiência com Deus, mas muito pessoal. A criança nessa faixa etária, ela tem a capacidade, ela adquire a capacidade, ela tem a visão da linha do tempo, ela começa a desenvolver as noções de tempo e espaço que vão se consolidar por volta dos 9, 10 anos. Então, essas noções que o cérebro começa a adquirir, dá a ela uma capacidade de narrar a própria experiência. Ou seja, quando com 6, 7 anos a gente trabalha o que você fez hoje cedo? Como é sua rotina? Ah, eu levanto, eu escovo meus dentes. A criança já consegue narrar essa sequência temporal. A gente trabalha isso na escola.
Ao mesmo tempo, transferindo isso para a vida espiritual, lembre-se, ela também é capaz de narrar a sua própria experiência. Peguem isso daí que eu vou explorar isso um pouquinho mais para frente. Qual é o perigo nessa faixa etária? O perigo é a excessiva dependência da reciprocidade, que pode resultar nas bases da justificação pelas obras. O que você está falando, professora Thalita? Sabe, isso é um cuidado que a gente tem que ter como pais, como escola. Lembrem-se que ontem eu falei que nessa faixa etária, e eu vou apresentar com mais detalhes, o locus de autoridade se desloca dos pais para os professores. Então, aquilo que a gente faz também como escola tem que ter muito cuidado nesse sentido para não fortalecer o que Fowler diz. Nessa faixa etária, a gente lança as bases para justificação pelas obras. Como? Filho, se você arrumar sua cama, eu te dou R$ 5 no final de semana. Filho, se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. E na escola, se vocês fizerem a tarefa, vocês vão ganhar tantos pontos na nota, ou vão ganhar um chocolate, ou vão ganhar. Aquilo que é dever não se premia. Então, se meu filho tem hábitos, e Ellen White fala muito sobre isso, quando ela narra no livro Patriarcas e Profetas, a história do menino Samuel, que muito novinho foi viver no templo, e que os piores serviços eram dados a ele, desde pequenininho. E ela diz que o serviço modela o caráter. Os deveres da vida, os deveres domésticos, diários. Então, essa criança que tem deveres, ela não precisa ser premiada por cumprir seus deveres. A gente premia aquilo que ela faz além do combinado. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Você está na correria sexta-feira, terminando suas atividades de casa para receber o sábado com tudo certinho, com tudo preparado, e você está com uma dificuldade, você não conseguiu lavar a garagem. Aí você pede para o seu filho de 9 anos, filho, por favor, joga água lá, tira as folhas da garagem para a mamãe, que não deu tempo da mamãe fazer isso. Aquilo não era o combinado, aquilo não estava dentro dos deveres dele. E ele fez algo que você não conseguiu fazer, porque não deu certo. Então você pode chegar e premiá-lo e dizer: filho, você foi além do combinado, você fez aquilo que não era sua obrigação. Eu quero te agradecer. Está aqui para você R$ 5 para você dizimar e ofertar. Então, quando a gente faz a criança só reagir mediante premiação, mediante bônus, mediante dinheiro, mediante estrelinha, presentinho, isso ela transfere para Deus. E ela vai ser um adulto que vai negociar com Deus. Olha, Deus, eu estou lidando, eu estou devolvendo meu dízimo, eu estou ofertando, portanto, eu quero as bênçãos que o Senhor tem para me oferecer. E barganha com Deus, porque ela cresceu tendo a noção de que tudo que ela faz tem que ter compensação. É nessa idade que a gente, como adulto, sem ter noção, lança as bases da justificação pelas obras. Veja que coisa séria que Fowler nos apresenta, né? E que eu, como professora, percebi isso claramente ao longo da minha trajetória. Os alunos só fazem se valer nota. E se você propõe uma atividade, eles perguntam, mas vai valer nota? Se não vai valer nota, eu não vou fazer. Ou seja, isso eles levam para a vida prática e levam para a vida religiosa, tá? Então, um perigo dessa faixa etária que a gente tem que ter cuidado é estabelecer compromissos, deveres, sem precisar premiar. Aquilo que é dever, a gente não premia. Se o dever do seu filho pequenininho é guardar os brinquedos na caixa, isso é trabalho dele. É ele quem tem que fazer, não é você.
Se o dever da sua filha é um pouquinho maior, é arrumar a cama, é ela quem tem que arrumar, não é você. E não tem que ficar premiando para aquilo que é dever, tá bem? Eu faço questão de parar um pouquinho nisso, porque, sem querer, a gente está lançando as bases da justificação pelas obras, quando a gente faz a criança só reagir mediante premiação e bonificação. Voltando para o nosso compartilhamento. Aproveite a incrível capacidade de memorizar. Ofereça a oportunidade de testemunhar e participar dos projetos da igreja. Vejam aquilo que eu falei. Se a criança é capaz de narrar a própria experiência, ela também desenvolve a capacidade de testemunhar nessa faixa etária. Eu estou falando de toda a faixa etária, tá? De 6 a 10 anos. Isso começa por volta de 8, 9 anos. Eu volto nesse tema quando eu detalhar um pouquinho mais essa idade. O locus de autoridade, então, são aqueles que são investidos pela sociedade, no caso, os professores, que são os adultos que ela entra em contato agora com mais intensidade, e eu destaco a importância de nós escolhermos uma escola que tenha valores semelhantes aos nossos. Por quê? Porque a criança vai chegar em casa nessa idade questionando alguns dos nossos ensinamentos, porque a professora ensinou diferente. E a autoridade da professora passa a ter preeminência. E muitas meninas chegam em casa querendo usar o tipo de adornos que a professora usa, o tipo de roupa que a professora usa, porque a professora passa a ser uma referência de autoridade. E muitas meninas e meninos chegam em casa dizendo para a mãe e para o pai: não, mãe, não é assim. A minha professora ensinou diferente. Então, a importância da gente, na medida do possível, ter os nossos filhos em escolas que partilhem dos mesmos valores que nós. E a importância das escolas adventistas manterem firmes os princípios e valores da confessionalidade, para reforçar, para apoiar os pais nos ensinamentos das verdades bíblicas. E agora, rapidamente detalhando, né? A criança de 6 anos entra em contato com a leitura, e aí eu disse: ajude a memorizar versos da Bíblia. Como ela já é capaz de ler, desafie essa criança a memorizar. A memória dela está assim, né? Absorvendo tudo, é uma esponja, absorvendo tudo. Então, o contato com a palavra, a possibilidade dela ler, né? E aquilo que eu já falei antes, use com mais frequência fatos reais para evitar ela pensar que o cristianismo é algo imaginado, quando eu misturo fatos reais com imaginários para ensinar histórias bíblicas. Estimule seus filhos nessa idade a memorizar versos bíblicos. A gente não tem mais hábito, né? Às vezes só os versos da lição e já deixa tudo só para o 13º sábado. Estimule seus filhos. Eu lembro, eu comentei em Maringá 2 sábados atrás, né? A mamãe tinha um quadro dos 10 mandamentos na parede e ela desafiou. Nós éramos em 5 filhas, né? Mas eu ainda não sabia ler, e a Triana ainda era bebê, ainda era novinha, mais nova, mas tinha a Tânia, a Thelma e a Thaís, que já estavam na escola, e ela desafiou quem memorizasse os 10 mandamentos, ganharia. Eu tenho a impressão que era uma blusa gola olímpica, alguma coisa assim, e eu fiquei frustrada, porque eu não sabia ler. Eu dependeria que alguém lesse para mim, mas a mamãe, na sua sabedoria, desafiava-nos a memorizar, né? E isso a gente está perdendo, não se memoriza mais poesias, não se memoriza mais versos, e essa idade é a idade para isso, gente. O que ela gravar nessa idade, ela nunca mais vai esquecer. Aos 7 anos, eles se tornam impacientes, quer saber tudo agora, né? Se você vai tentar contar uma história por capítulos, eles ficam desinteressados.
Enquanto que na fase anterior a gente ensinava a criança a orar por questões concretas, agora você já pode ensinar a criança a orar pedindo a solução por qualquer problema. Assim como eu falei ontem, eles já podem entender que Cristo comprou pelo sangue e pertencem a Ele a necessidade do perdão e da salvação em Cristo Jesus. E quando eu falo para ensinar a criança a orar pela solução de qualquer problema, nessa idade ela vai perceber que nem todas as coisas que ela ora, as coisas pelas quais, os problemas pelas quais ela ora, terá a solução que ela desejava. Por exemplo, o cachorrinho está doente, ela ora pedindo a Deus que cure, e o cachorrinho morre. Ou a vovó está doente, ela ora pedindo a Deus que cure, e a vovó falece. Lidar com estas coisas, sob a orientação de um adulto, faz com que a fé aumente. Então, permitir que a criança passe por decepções, entre aspas, né? A gente não fala decepção, mas por dilemas espirituais, onde uma oração não foi atendida. O adulto tem que mostrar para a criança que Deus está agindo, ainda que aquilo que eu solicitei, aquilo que eu pedi em oração, não seja atendido. Então, ao longo desse desenvolvimento espiritual, desenvolvimento da fé, passar por dilemas, passar por provas, é saudável espiritualmente. E às vezes a gente quer proteger os nossos filhos de passar por dilemas, de passar por provas, né? E a gente quer evitar. Não, isso é saudável, desde que sob orientação de um adulto maduro na fé, que eu, adulto, saiba lidar também com isso, né? Com os meus dilemas espirituais, com os meus dilemas de fé. Bom, essa criança gosta de ler, aprender, ela é rápida, gosta de participar, gostam de pesquisar sobre o passado. Então, como a linha do tempo já está construída na mente dessa criança, ela consegue entender melhor as histórias bíblicas, ela consegue entender melhor, por exemplo, quando eu digo que a oferta do 13º sábado vai para a China, porque são outros costumes, outra realidade. A localização espacial faz com que ela entenda melhor que fica do outro lado do planeta, do globo, né? Então, ela vai amadurecendo, o processo de amadurecimento psicológico favorece também o processo de compreensão da palavra de Deus, né? E aí eu posso pegar uma história bíblica e fazer uma contextualização para os dias atuais. Como seria Zaqueu vivendo hoje? Qual a profissão de Zaqueu? Como você acha que Zaqueu faria para ver a Jesus nos dias atuais, se ele morasse numa grande cidade? Então, essa contextualização é possível fazer a partir dos 8 anos, 9 anos, né? E eu gostaria de me deter um pouquinho nessas duas últimas frases. Gostam de ser desafiados, desafios para trabalhar para Cristo. Bom, nessa idade, duas coisas que a criança adquire e que nós precisamos desenvolver nelas. Elas adquirem a habilidade de ler, né? De forma autônoma. Principalmente por volta dos 8, 9 anos, elas já estão lendo com fluência e de forma autônoma. Segunda coisa, capaz de falar da própria experiência. Então, quais são as duas habilidades que a criança desenvolve e que, evidentemente, é ajudada por um adulto? Se ela é capaz de narrar a própria experiência, e se ela está saindo do egocentrismo e o mundo ao seu redor passa a ser objeto do seu interesse, a criança, nessa idade, passa a olhar o outro e ela percebe que o outro tem necessidade de ouvir falar de Jesus. Então, duas coisas que são semeadas, germinadas e se desenvolvem nessa idade. Hábitos devocionais. Ela é capaz de ler, ela tem influência na leitura, então ela já pode estudar sozinha a sua lição da escola sabatina, ela pode estudar sozinha a palavra de Deus. Então, os hábitos devocionais são semeados, germinados e se desenvolvem nessa faixa etária.
Além do culto familiar, se o seu filho vê você tendo hábitos devocionais individuais, você lê a palavra, você estuda a palavra, ele também vai desenvolver o gosto pelo estudo da palavra. Segundo hábito, interesse em falar de Jesus para o outro. Lembre-se, a criança gosta de participar, a criança gosta de contar da própria experiência, ela desenvolve essa habilidade. Se os pais têm hábitos de trabalho missionário, de falar de Jesus para o outro, de desaguar, a criança vai desenvolver nessa faixa etária. Lembre-se, nessa faixa etária ela gosta de participar das coisas da igreja. Na faixa etária seguinte, no estágio seguinte, ela não vai gostar de participar. O adolescente não gosta, e tem razões psicológicas para isso, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, se ela vê os pais com hábitos devocionais, ela pode desenvolver hábitos devocionais. Explore isso nessa faixa etária. Quem tem filhos de 8, 9, 10 anos, para que eles tenham sua vida de devoção pessoal. É aí que a gente desenvolve este hábito. E o segundo hábito, eu digo sempre, né, que a minha mãe, eu cresci vendo minha mãe como uma tremenda missionária. Quando eu era pequenininha, ainda morava em São Paulo, Thaís lembra disso. Mamãe tinha um projetor de slides. Terminava o culto, ela nos deixava, era uma carreirinha, papai ainda não era adventista, era uma carreirinha de filhos, né? Tânia, Thelma, Thaís, Thalita, Triana, já tinha nascido. Mamãe deixava os filhos na igreja com as diaconisas e ia dar estudo bíblico nas cadeias, hospitais, presídios. Eu cresci vendo mamãe trazendo pessoas para dentro de casa para projetar na parede slide daqueles de rolo branco e preto, dando estudo bíblico. Quando nós vemos isso, eu lembro que por volta dos 9, 10 anos de idade, eu entrava numa Kombi de um irmão da igreja para ir para Cubatão, fazer escola sabatina filial com uma amiga da mesma idade que eu. E mamãe deixava, naquele tempo não tinha risco. Nós íamos num grupo, eu ia com um grupo de irmãos da igreja fazer escola sabatina filial lá no meio do mangue, na beira da rodovia Anhanguera, e fazia a escola sabatina filial para aquele monte de criança que eram quase da minha idade, 9, 10, 11 anos de idade. Hoje não dá mais para você permitir que crianças saiam com livros sozinhas para distribuir na rua. Se alguém denunciar para o conselho tutelar, né, a gente coloca em risco as nossas crianças para distribuir folheto, para... Porém, eu pergunto, elas estão acompanhando os pais? Elas estão indo com os pais? Seus filhos acompanham vocês no estudo bíblico? Seus filhos acompanham? Ah, meus filhos são muito agitados, eles não gostam. É nessa idade que eles desenvolvem o gosto pela missão. Se virem seus pais fazendo isso. Deixa eu beber um pouquinho de água para continuar. Bom, terminando essa faixa etária, são pensadores, são críticos, têm boa memória. Evite pensar que são muito pequenos e não entendem nada sobre consagração. Ajude-os a ver a parte boa das coisas e das pessoas. Eles estão saindo do exclusivismo e o mundo à sua volta os preocupa. Por isso que eles desenvolvem interesse pela missão. Porque eles saem do egocentrismo e agora eles começam a olhar para os outros. Eles começam a se preocupar com os seus amigos. Se os seus amigos têm acesso às mesmas informações que ele, o mesmo conhecimento que ele, se os amigos conhecem de Jesus, se os amigos conhecem... Então, vejam que eu estou falando de desenvolvimento da fé, vai num crescente, né? Na medida em que o cérebro da criança está desenvolvendo, que há um desenvolvimento psicológico, né? Ela sai do egocentrismo, ela se preocupa com o outro, de igual modo, a espiritualidade tem que ser desenvolvida e desabrochada. E a fé desta criança vai se desenvolvendo na medida em que ela é capaz também
de falar de Jesus para os outros. Recapitulando o que eu falei ontem, como que nós saímos de um estágio e vamos para outro estágio de fé. Então, a criança de 10 anos tem agora o desafio de amadurecer na fé quando ela entra na idade juvenil, pré-adolescência e adolescência. De duas formas, diz Fowler, e eu li hoje para vocês. Primeiro, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem da palavra de Deus, de vida devocional. Segundo, passando por dilemas, passando por provas. E terceiro, convivendo com pessoas maduras na fé. E agora eu trago para participação na igreja. Eu sei que na sala 57 tem muita gente que ocupa funções de liderança na igreja que frequenta. Se nós não dermos oportunidades para as crianças participarem nessa faixa etária, na próxima faixa etária, eles naturalmente não vão querer mais participar. E, infelizmente, nós só damos espaço para as crianças participarem no 13º sábado. Nós deveríamos envolver essas crianças com mais frequência nos cultos, para participar, quer seja anunciando uma mensagem musical, um hino, ou mesmo fazendo oração, de tal modo que ela desenvolva o gosto, aquilo que ela já tem naturalmente, que é o gosto por participar. Se eu não der chance nessa faixa etária, na adolescência, ela não vai querer pagar mico de ir lá na frente. Por quê? Porque o cérebro dela, na adolescência, adquire um dom maravilhoso, a capacidade de hipotetizar. E ao adquirir esse dom, ela pensa coisas a respeito dos outros, ela cria conceitos a respeito dos outros. Deixa eu só interromper um pouquinho, que eu vou me demorar um pouquinho mais falando para vocês. Na adolescência, então, o trabalho dos hormônios na corrente sanguínea, eu digo que a criança tira a roupa de criança, abre um chuveiro de hormônios, toma um banho de hormônios, e ao sair desse banho, a roupa de criança não serve mais. A roupa de adulto também não serve ainda. E ela fica naquilo, ora comportamento de criança, ora comportamento de mais velho, de jovem, de adolescente, ora quer ser tratada como criança, ora quer ser respeitada e tratada como um jovem, né, maior, um adolescente, ora os pais tratam como criança, ora exigem atitudes de mais velhos. Então, é todo um complexo movimento que começa a acontecer a partir desse banho de hormônios, mas a mente adquire o dom de hipotetizar com esse desenvolvimento natural e maturacional. Nessa habilidade de hipotetizar, ela pensa coisas a seu respeito, ela desenvolve conceitos a respeito do outro. Só que ela descobre que o outro também tem conceitos a respeito dela. Então, quando ela vai lá para frente, na igreja, participar, ela sabe que você pensa coisas a respeito dela, que quem está sentado lá pensa coisas a respeito dela. Então, tanto as mudanças no físico a incomodam para ir lá na frente, quanto essa natural capacidade de saber, você pensa coisas a meu respeito, eu estou sendo julgado por você. Então, quando ela vai lá para frente com 13 anos, ela não gosta de ir porque ela sabe que você a julga. Como é que ela sabe que você a julga? Porque ela também adquiriu o dom de julgar, de hipotetizar, de ter ideias a respeito do outro. Então, aquela criança que até meses atrás participava, agora é um juvenil, um pré-adolescente, um adolescente que não quer mais. Se eu não dei oportunidade quando ela tinha 9 anos, 10 anos, vai ser muito mais difícil dela querer quando tem 13, 14 anos, tá? Então, o cuidado que a gente tem que ter de explorar nessa faixa etária que eu acabei de apresentar, esse interesse que ela tem de participar, tá? E agora entrando na adolescência, que é a fase crítica. Lembre-se, ela adquiriu o dom de hipotetizar. Hipotetizar é estabelecer também ideais. O que eu posso vir a ser? Quem eu vou me tornar?
E ela tem medo de não conseguir se tornar aquilo que ela deseja. Por outro lado, ela também, por hipotetizar, idealiza pais ideais, professores ideais, líderes ideais, pastores ideais. E ela é uma dura crítica, um duro crítico do real, a distância entre o real e o ideal. É natural questionarem a autoridade, exatamente por essa capacidade de julgar, de estabelecer um padrão ideal e julgar o real, o quão distante está do ideal. Então, os filhos chegam em casa dizendo: mas mãe, o pai de fulano deixa, por que que você não deixa? O pai de fulano... Então, essa comparação, né, o lado natural de questionar a autoridade também está um pouquinho ligado, principalmente nos meninos, à questão hormonal, né? A testosterona faz com que eles se tornem juízes severos, né? Querem disputar tudo no braço. Mas agora transportando isso para a visão de Deus. Lembre-se o Deus de 0 a 3 anos, se ele não foi bem formado, ele descobre que você pensa coisas a respeito dele, mas ele descobre que Deus também pensa coisas a respeito dele. Ele descobre que Deus tem acesso aos seus pensamentos quando ele está de noite fazendo alguma coisa errada no quarto. Ele descobre que Deus o conhece da maneira mais profunda e íntima. Porque ele hipotetiza, porque ele é capaz de pensar coisas a respeito dos outros. Ele descobre que Deus também o conhece intimamente. E se o Deus de 0 a 3 anos não foi um Deus amorável, confiável, digno de obediência, na adolescência ele se torna um juiz, um delegado de polícia e não um amigo íntimo. O adolescente necessita de amigos íntimos, necessita de espelhos, necessita de iguais. O amigo íntimo é uma figura fundamental na adolescência. Para a construção da sua identidade, a gente fala o espelho. O espelho é o amigo íntimo. Adolescente gosta de espelho, principalmente as meninas gostam de espelho literalmente, né? Eu estava contando outro dia que eu fui num congresso de meninas adolescentes, fui falar no congresso, e eu percebi o quanto elas saíam em grupo, assim, estava no auditório, tendo palestra, eu estava só observando, eu cheguei mais cedo, elas saíam em grupo para ir no banheiro, e eu fui ao banheiro. Elas não vão para fazer xixi, elas vão para se olhar no espelho. E eu fiquei pensando, engraçado, né? E elas vão em grupo e ficam se olhando, e ficam retocando maquiagem, ficam ali. Eu falei, engraçado, como é a adolescência? Não tinha meninos no congresso. Para quem que elas estavam se arrumando e se olhando no espelho? A necessidade do espelho. Mas levando para o ponto de vista psicológico, a necessidade do espelho amigo íntimo. Alguém que está passando pelas mesmas transformações que eu estou passando, alguém que está passando pelas mesmas crises que eu estou passando. Eu podia falar um pouquinho do que o estrogênio faz na mente da menina, né? As mudanças, a alteração de humor. Um dia todo mundo me ama, outro dia ninguém me ama. Um dia, como o mundo é lindo, como outro dia... Então, essas oscilações de humor, tudo isso reflete no desenvolvimento da espiritualidade e da fé. E aí eu fiz uma pergunta para vocês ontem. Como vocês conseguem ver essas 4 ênfases nesse assunto que eu estou apresentando desde ontem para vocês? Na adolescência, comunidade saudável. A necessidade que o adolescente tem de ter a percepção de que ele é aceito nessa comunidade. Então, primeiro, a necessidade de um amigo íntimo. Mas a necessidade de ser aceito pelo grupo é fundamental para essa faixa etária. E a visão de Deus como um amigo e não como um juiz, como um delegado de polícia. Mas aí eu vou voltar para o compartilhamento para não perder o fio da meada e para a gente poder ficar dentro do tempo, que eu já estou... vejam,
é a fase, essa fase sintética. Por que que é sintético convencional? Porque não é analítico, ele não tem a capacidade de fazer análise ainda. E é convencional porque ele segue as regras da convenção, ele não vive por princípio, ele não é capaz ainda de dar a razão da sua fé. É a convenção quem define os padrões de comportamento. Então, é aquele adolescente que chega, tem uma atividade na escola sexta-feira à noite, e ele fala assim: não, 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 a minha igreja guarda o sábado. Então, a crença está na convenção. A convenção é a igreja quem guarda o sábado. Não, não, eu não bebo, eu não bebo. A minha igreja ensina que eu não devo beber. A minha igreja não come carne de porco. Então, as regras estão na convenção. Não vive pela fé, dando a razão da sua fé ainda, né? Ele não é capaz ainda de dar a razão da sua fé e viver por princípio. Mas Fowler diz assim, é nessa fase que a norma reside no padrão convencional da vida daqueles que constitui todo mundo, mas todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo usa, todo mundo come. Por que que eu não posso usar? Por que que eu não posso ir? Por que que... E essa frase que eu coloquei em negrito, a maioria dos adultos religiosos estacionam nesta fase. Quando eu me deparei com isso, eu tinha terminado a minha dissertação. Eu fiz a minha pesquisa com 20 professores de ensino religioso. 10 formados em teologia, 10 não formados em teologia, mas com uma graduação. E quando eu fui tabular os resultados, eu me deparei com uma surpresa. A média de todos os professores era transicionando da adolescência da fé para uma fé jovem. A média estava dentro do terceiro estágio de fé. Eu me assustei tanto com isso, e no ano seguinte eu fui à Argentina num congresso, eu me encontrei com a Dona Rabinite. Dona é o primeiro nome dela, não é que eu estou chamando ela de dona, de senhora, é a professora, doutora Dona Rabinite. E compartilhei, como eu sei que ela estudava essa teoria, eu compartilhei com ela esses resultados. E ela me falou, Thalita, é isso mesmo, há estudos na Inglaterra que comprovam que a maioria dos adultos religiosos estacionam nesse estágio de fé adolescente, onde a justificação, ou a justificativa, desculpa, para tudo aquilo que eu faço está na convenção. A minha igreja diz que, a minha igreja. Então, eu fiquei tão assustada com isso, porque depois de muitos anos eu apliquei esse instrumento num grupo de líderes e repeti o mesmo resultado. E quando eu fui fazer a análise da dissertação, a conclusão da dissertação, a minha conclusão, eu apresento exatamente essa preocupação, de que muitas vezes é o estágio mais cômodo. A gente estaciona porque é cômodo. Eu não preciso lidar com dilemas. Eu não preciso dar razão da minha fé. A minha igreja diz que, né? Eu não preciso ter a dificuldade de parar e refletir por que que eu creio no que creio, por que faço dessa forma, e não olhar para os outros, mas olhar para a palavra. Viver pela fé é exatamente eu conseguir romper com esse estágio. O tempo está esgotando, eu não vou ter condição de explorar um pouquinho mais isso, mas eu queria assim que a gente parasse um pouquinho para refletir sobre o nosso estágio de fé. Será que viver pela fé, que é o desafio que Paulo nos apresenta, né? Que lá em Abacuque já foi apresentado e Paulo repete, o justo viverá pela fé. O que é andar pela fé? Viver pela fé. É conseguir sair desse nível de dar as explicações pela convenção e viver por princípio. Eu não consumo bebida alcoólica, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo, porque eu adoro a Deus pelo meu estilo de vida, não porque a minha igreja diz que não é para beber, que não é para comer tal coisa, que não é para... Entenderam? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer clara.
Alguém ontem criticou a minha luta contra o tempo, né, para explicar tudo isso, mas eu quero pelo menos, pastor, mais 10 minutinhos para terminar, tá bem? Cuidado com a coerência. Essa palavra é a palavra-chave. Por que que muitos adolescentes deixam a igreja? Porque muitos jovens deixam a igreja. Porque não conseguem ver coerência entre o que nós falamos e o que nós vivemos. A igreja precisa dar espaço para dúvida, para discussão, para eles expressarem opinião, mas nós temos que ser capazes de ter resposta para essas dúvidas, com assim diz o Senhor. Infelizmente, nós adultos respondemos às dúvidas deles dando a convenção. Não pode porque a igreja, não pode porque e nós não temos o assim diz o Senhor, para que eles possam ter respostas para a dúvida. Nós adultos, nós pais, nós líderes, muitas vezes também não temos uma fé madura para poder responder às dúvidas com assim diz o Senhor. Eu já disse que o locus da autoridade passa a ser o grupo, os amigos, mas o grupo elege quem é digno de ser respeitado. Quando eu falo isso nas igrejas, eu fico pensando, né? Nós, adultos, será que os meninos e meninas da nossa igreja olham para nós como referências dignas de serem seguidas, respeitados, né? Então, ai, meu pai, como eu gostaria de explorar um pouquinho mais essas coisas, mas muitas decisões são tomadas por esses meninos e meninas cujas famílias são estilhaçadas, cujas famílias são desconfiguradas, disfuncionais, mas eles olham dentro da igreja para um líder, um ancião, um líder de desbravadores, um pastor, e eles percebem que é possível o evangelho ser vivido da forma como eles são desafiados a viver, porque eles veem na vida desses líderes coerência. Então, quando a gente diz assim, olha, a criança já chega para a gente, o adolescente já chega para a gente estragado, porque a família não conseguiu desempenhar o papel lá de 0 a 3 anos, lá de 4 a 6 anos, não é? Tiveram influências negativas de 8 a 10 anos. Como que a gente faz para recuperar isso? Lembre-se, a autoridade da família enfraquece, mas agora eles precisam de heróis. Eles precisam de referência. E essa referência eles podem encontrar num líder, num adulto que consegue se aproximar desse adolescente, que consegue dar respostas para suas dúvidas, que consegue dar sentido para tudo aquilo que ele está vendo naquela comunidade de fé. Eu vou passar rapidinho isso daqui, porque eu já falei, né, dessa mudança, desse banho hormonal, mas eu quero me deter aqui. Pouco vai adiantar convencê-lo de que os cristãos são os melhores amigos do mundo e as vantagens de frequentar a igreja. O que realmente o prenderá será a certeza de que é querido e que sua opinião é ouvida e valorizada. Que espaço nós estamos dando para que eles apresentem para a gente sem medo as suas dúvidas, as suas inseguranças, as suas incertezas, sem serem recriminados, sem serem julgados. E que capacidade nós temos de dar respostas, pelo assim diz o Senhor, sem norma, sem convenção, mas pelo princípio. E aí, esse ideal e este real, a distância, né? Eu vou terminar com os slides e vou interromper um pouquinho esse daqui. Procure conduzir os seus pensamentos a Cristo e as coisas básicas da vida cristã, oração, devoção, ano bíblico, quer ter uma fé prática, a importância de envolver adolescentes em projetos, em ações, em voluntariado. Faça sempre uma aplicação geral e outra específica.
A verdade bíblica tem que ser solução para os seus dilemas, para a sua vida diária, não é? O evangelho tem que fazer alguma diferença na sua vida. Eu quero apresentar esses slides antes de interromper, né? Finalmente, a melhor revelação do evangelho para esses adolescentes será a que lhe demonstramos pela nossa experiência pessoal com Cristo. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Queridos pais, mães, vocês se lembram que eu falei que entre o real e o ideal, né? Ele idealiza um pai e uma mãe ideal, um pastor ideal, um líder de igreja ideal. Mas nós somos seres reais que temos as nossas lutas, temos as nossas fraquezas, somos pecadores. Como que eu consigo restaurar o que foi estragado antes e como que eu consigo equacionar isso daqui? Então, para os pais que disseram assim, professor, eu não sabia de nada disso antes, né? Eu errei com os meus filhos na infância. Como que eu conserto isso? A primeira coisa é se o seu filho é capaz de ver as transformações que o Evangelho fez e faz na sua vida. Se nós temos histórias de fé pessoais para contar para os nossos filhos, de um Evangelho vivo, de um evangelho capaz de mudar a minha vida e eu poder narrar a minha experiência. Então, como é que eu conserto esse distanciamento, essa falta de coerência que eles percebem com muita facilidade entre o que eu falo e o que eu faço, entre o que é pregado no púlpito e o que é vivido de fato? Um jovem chegou para o pastor na porta da igreja, isso está narrado num livro que eu tenho aqui. Oh, meu pai, não consigo lembrar agora o nome do livro, bem aqui atrás de mim na estante. E um jovem chega para o pastor e fala assim, pastor, como eu posso ter uma vida de fé, uma vida, uma experiência pessoal com Cristo? Isso no final do culto, todo mundo já estava saindo. O pastor foi e pegou a Bíblia dele e foi abrir. O jovem falou, pastor, por favor, não me mostre na Bíblia, me fale da sua experiência com Cristo. Me fale da sua vida de fé. E eu sempre digo, o que nós temos para contar da nossa experiência de fé, aquilo que nós estamos conquistando na nossa jornada de desenvolvimento da fé. Ser capaz de chegar para um filho adolescente e dizer, filho, eu erro, eu tenho lutas, eu tenho dificuldades, mas pela graça eu tenho conseguido vitórias. Jesus tem sido meu amigo e contar fatos da sua vida, de vitória que você está obtendo. Isso faz com que o adolescente entenda que, de fato, aquilo que nós falamos é possível se concretizar numa vida de fé. Eu digo que cada estágio da fé nós temos desafios. Em cada nível desses, nós temos desafio. Eu disse que os adultos se acomodam no estágio 3. Não dá tempo hoje de falar do estágio seguinte, que é o que o jovem deveria chegar, que um adulto deveria chegar, pelo menos no estágio 4, né? Como é que a gente transiciona do 3 para o 4? Mas o que eu queria dizer é que quando nós convivemos com pessoas maduras na fé, coerentes, nós conseguimos tirar esse desnível entre o real e o ideal. O adolescente consegue ver pessoas de carne e osso que vivem o evangelho. E eu digo que cada estágio há um desafio a ser vencido para a gente poder... Lembre-se, eu falei, como é que se desenvolve na fé? Passando por dilemas. Na minha adolescência, eu tive um dilema. O meu dilema espiritual foi quando um teologando chegou na minha igreja, pregou sobre a primeira carta de Pedro, quando fala que nós somos coparticipantes da natureza de Cristo. Quando ele leu essa passagem que fala de nós sermos coparticipantes, eu pensei, como adolescente, peraí,
Se a Bíblia está dizendo que eu posso ser semelhante a Jesus, ser coparticipante da natureza de Cristo, eu tenho que encontrar alguém nessa comunidade de crentes. E vejam que quando eu nasci, minha mãe já era adventista. Eu tinha referência na minha casa, mas na minha adolescência eu falei: se alguém pode ser parecido com Jesus, eu tenho que encontrar nessa comunidade de crentes alguém que se pareça com Jesus. Do contrário, isso daqui é fábula, é balela, é impossível. E eu me lembro que eu recebi um convite para ir num acampamento em Itaipava. E lá em Itaipava, reunido um grupo de pastores, líderes de jovens. Pastor Arlindo Rossi, que participou da Sala 57. Pastor José Maria Barbosa da Silva, pastor Mário Veloso. E eu lembro que eu olhava para o pastor Arlindo Rossi e falava: nossa, eu lembro de um sermão que ele fez no sábado de manhã, nos desafiando a entregar a nossa vida a Jesus. E para mim aquele sermão foi o marco divisório da minha adolescência, a transição para a minha vida adulta, onde minha vida de fé jovem, né? Onde eu fiz um compromisso com Jesus, eu fiz um compromisso com Deus. Não era a fé herdada da minha mãe. Eu lembro perfeitamente o dia em que eu falei: não é porque minha mãe segue essa fé, eu vou seguir pelo meu compromisso pessoal com Cristo, que eu saí da convenção para uma experiência mais íntima. Pastor Mário Veloso, eu olhava para ele e falava: como ele se parece com Jesus. Como ele se parece com Jesus. E eu louvo a Deus porque eu pude encontrar na minha jornada cristã muitos outros líderes e irmãos que se parecem com Jesus, vencendo o meu dilema de adolescente. E eu quero terminar com uma história não, com a minha experiência, né, de adolescente, para vocês entenderem. A força, quando você diz assim, enfraquece a autoridade dos pais. E eles precisam encontrar na comunidade referências. Eu me lembro de na transição, né, na idade de juvenil, por volta de 11 anos, 12 anos, quando chegou na minha igreja uma professora que reuniu um grupo de juvenis num galpão no fundo da igreja, um galpão de cimento batido, de telha de amianto, nada além de bancos de madeira, aqueles bancos compridos, sem encosto, e um grupo de juvenis adolescentes sob a liderança de uma professora, que não tinha projetor, que não tinha flanelógrafo, que não tinha recursos, era ela e a lição da escola sabatina. Mas eu me lembro que quando eu olhei para aquela professora de voz suave, que falava manso, com sotaque de gaúcha, que tinha acabado de chegar na igreja, cujos 2 filhos tinham a mesma idade mais ou menos que a minha, e que ela reuniu aquele grupo de juvenis para ter uma classe de juvenis, e ela se interessava por mim. Ela olhava nos meus olhos e perguntava: como você está? Como você passou a semana? Eu só sei dizer uma coisa para vocês. Eu desejava ser igual a ela. Ela não precisava de nada além da lição na mão e a pessoa dela para nos inspirar. Eu descobri que ela tinha feito normal, magistério, naquela época chamava normal. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que eu queria fazer normal, porque eu queria ser igual a ela. O interesse dela por mim não ficou restrito àquela classe de juvenis. Eu cresci, mudei de cidade, me casei, e cada vez que eu voltava para a cidade dos meus pais, a minha professora do juvenis me perguntava: como você está? Como está a sua vida espiritual? Como está seu casamento?
ela continuava demonstrando interesse por mim. Os anos se passaram. E cada vez que eu tinha oportunidade de ir lá em Santos, eu tive a oportunidade de pregar na igrejinha que ela frequentou nos últimos anos, já idosa, eu dizia, eu devo tudo o que sou, em primeiro lugar, à minha mãe, é lógico, em primeiro lugar a Deus, mas como referências, a minha mãe e a minha professora, que estava lá sentada, me ouvindo, que marcou profundamente a minha vida na idade em que eu precisava de referências espirituais. Há uns 7 anos atrás, 2018, eu tive uma inflamação no pulmão muito grave, fiquei internada 5 dias no hospital. Tive alta para ser cuidada em casa pelo médico, porque o risco de eu piorar no hospital era muito grande, então o médico me pôs em isolamento dentro de casa. Eu não conseguia falar, a minha voz saía com muita dificuldade, e eu lembro que o telefone fixo ficava na sala, longe, eu ficava no quarto, né? E o telefone às vezes tocava, meu esposo não queria atender, porque falava assim: eu sei que o telefone é para você, então não vou atender. Eu não podia falar. Mas à medida que os dias foram passando, um domingo, o telefone tocou várias vezes e o Jonas não foi atender. E como eu já estava conseguindo falar com muita dificuldade, eu fui até o telefone, até a sala e atendi. Do outro lado da linha, aquela voz de gaúcha, com 82 anos de idade, perguntou: como tu estás? Soube pelo teu pai que tu estás doente. Estou ligando para saber como tu estás. A minha professora do juvenis me perguntando como eu estava. A mesma pergunta que ela fez, que me cativou. Por que que eu escolhi ser professora? Por influência de uma líder, de uma professora que me inspirou por viver o evangelho. Então, queridos, quando a gente pensa assim, olha, eu errei tanto com meu filho pequeno, agora o que que eu posso fazer? Em primeiro lugar, você tem que ter a sua vida restaurada. Você tem que viver o evangelho para que seu filho adolescente possa ver a possibilidade do evangelho que transforma, que restaura, de um Deus amoroso, para que aquele Deus policial, delegado de polícia, juiz, autoritário, né, seja descaracterizado na mente desse adolescente por um Deus amoroso que é capaz de fazer milagres na nossa vida. E eu pergunto, nós temos histórias de fé para contar para os nossos filhos? Nós temos experiências pessoais de fé para contar para os nossos adolescentes, como pais, como líderes? Vejam, essa faixa etária precisa ver um evangelho prático na nossa vida. Eu não sei se eu consegui mostrar para vocês o quanto esse assunto que eu apresentei para vocês tem a ver com todas essas dimensões. Como é que meu filho vê a Deus? Como é que meu filho pode ter uma vida no Espírito? Conhecer um Deus amoroso. Conhecer a dispensação de Jesus como nosso Salvador. E conhecer a dispensação do Espírito Santo. Ele consegue ver tudo isso na nossa vida. Um amor incondicional. Como é que nós podemos mostrar para os nossos adolescentes uma comunidade saudável, onde ele é aceito, ouvido, respeitado e que ele tem respostas para as suas ansiedades? Será que o meu adolescente foi levado a sentir o desejo de partilhar essa experiência de fé desde os 8 anos, 9 anos? Quando ele foi impulsionado para a missão, naturalmente, eu dei espaço para ele.
Que Deus nos ajude, irmãos, a restaurarmos, em primeiro lugar, a nós mesmos, para que nós possamos trabalhar pela restauração dessas novas gerações. Que, como o pastor Wagner falou, já estão chegando em condições tão difíceis, não é? Nessa faixa etária da adolescência, com uma visão distorcida de Deus, com uma visão distorcida da igreja, de uma comunidade que precisa ter coerência e que nós possamos ser referências para eles, que eles possam olhar para nós e dizer: é possível viver o Evangelho. Podemos orar? Podemos orar, pastor? E nós podemos orar? Sim, Eu acho que faltou tempo. faltou porque eu não cheguei nos 17 anos, Então, a mas gente precisa repensar que na segunda a gente pode voltar com o tema até os 17, né? Porque depois a gente vê, depois a gente vê. Eu tenho que olhar direitinho como é que está aqui. esse quadro precisa se completar, né? Muito. Como é que eu faço essa transição para viver pela fé, viver pela crença, viver da razão da minha fé? Mas eu me empolgo, sabe, pastor, quando eu vejo essas. Salta aos nossos olhos uma realidade de que maturos geram imaturos. Porque quando você avalia os professores, eles estão numa idade inadequada para a sua maturação da fé, eles produzirão outros. Isto é gravíssimo. Quando a gente olha para a igreja como um todo, a gente entende, e espelhado nisso que você disse, o porquê da descontinuidade e porquê da evasão da fé aos 15. Porque ali o mundo não é mais os olhos do pai, da mãe, ele começa a ver o mundo dentro da sua própria perspectiva. Que aquela religião amontoada de regras, sem experiência, não tem sentido para ele. Aí E a ele gente quer, continua ensinando só regras, a gente não ensina o princípio, a conversão só. ele abandona as regras com o pressuposto de viver as sensações. E ele diz: eu quero ser livre. Não quero estar preso nesse sistema que não tem sentido para mim. Aí ele busca a satisfação dele nos sentidos carnais, já que o processo todo, muito embora seja religiosamente correto, doutrinariamente inquestionável, não tem validade na própria experiência. E ele não consegue ver coerência, né, entre o que a gente fala e o que de fato a gente faz. Mas eu assim, se eu pudesse, né, mostrar de 0 a 3 anos, desemboca na adolescência, a minha visão de Deus, que foi mal construída lá, chega aqui, e daí, para eu reparar isso como pai, como mãe, como líder, é necessário que eu tenha uma vida de comunhão com um Deus que eu não consegui revelar lá. Então, isso para mim é muito sério, sabe? A gente precisava. É, Mas pegando todo esse estudo dentro desse escopo que você trouxe, alinhando Sala 57 e o que nós ensinamos, se eu devo, na tenra idade, segundo o link que eu mandei aqui, mandei de propósito, até mudei. Aí Clay que produz o link para mim, eu mando para ela o conteúdo e ela desenha o link para me ajudar. Se está escrito assim: ensinai vossos filhos que têm o privilégio de receber a cada dia o batismo do Espírito Santo, deve começar no professor, deve começar no pai, dentro da proposta da Sala 57. É uma imersão
na terceira pessoa da Trindade, uma imersão no Pai, uma imersão no Filho, uma imersão no Espírito, vivendo uma vida não apenas com um conceito firme doutrinário, mas com experiências, de maneira que o filho tenha tanto condições de copiar o aspecto doutrinário, inflexível e negociável, mas ele tem como se alimentar da experiência do próprio pai e da própria mãe. Se isto precisa ser resolvido através do Espírito que renova, recria, refaz, dá experiência. O que que a gente está vendo aqui nos testemunhos da Sala 57? Pais, mães que estão ressignificando sua religião. Religião de estar ligado com Deus. E que se talvez vivessem uma fé como estão vivendo agora, pudessem ter espelhado uma outra vivência para os filhos. É esse o caminho, não tem outro, doutora. Não tem outro. Tudo é respondido dentro da teologia expressa claramente dentro da palavra de Deus. Agora, pastor, toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu fico com uma ansiedade de responder à inquietação do coração de muitas mães. Uma vez eu fui falar sobre isso para pais de desbravadores no Rio de Janeiro, na Igreja Central do Rio de Janeiro. E quando eu terminei de falar sobre os estágios da fé, o desenvolvimento da fé nas faixas etárias, eu me sentei e uma irmã bateu no meu ombro assim, no banco de trás, e falou assim, professora, quando ela bateu aqui, eu já comecei a orar. Senhor, me dá a resposta certa para a pergunta dessa mãe. Professora, eu fiz tudo o que a senhora falou. Eu fazia o culto em casa, eu comprava a lição da escola sabatina, eu pus meu filho na escola adventista, eu mandei meu filho para o internato e tal, e tal. Eu fiz tudo. Meu filho cantava no conjunto tal, no internato tal. Hoje, eu não sei onde meu filho está. Ele é usuário de drogas. Ele está em alguma calçada caído de alguma cidade que eu não sei nem onde. Onde foi que eu errei? Quando ela me fez essa pergunta, eu virei para ela e falei assim, irmã, onde foi que Deus errou? Aí ela parou assim. E sim, porque um dos filhos dele não quis. Um dos filhos dele se rebelou. Onde foi que Deus errou? O livre-arbítrio e o amor permite a liberdade. E mesmo fazendo tudo certo, eles têm escolhas que envolvem a liberdade. Então eu costumo dizer assim, olha, mesmo fazendo tudo, seu filho tem a escolha e pode querer seguir outro caminho. Mas a chance de dar errado você não fazendo é muito maior. E outra coisa, quando você fez, se aproprie das promessas de Deus. Você tem condição de se apropriar das promessas e orar. E eu costumo terminar lendo Jeremias 31, 15 a 17, que fala: os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Então, é acreditar, né, no poder de Deus, de tomar os nossos filhos onde eles estiverem, os tomar pela mão, levantar e devolver ao seio da comunidade de fé e às famílias. Então, não duvidar do poder de Deus. Eu perguntaria para essa mãe: você fez tudo isso, colocou o seu filho na escola adventista, você deu lição de escola sabatina para ele, você fez o culto com ele, você levou à igreja, colocou seu filho na sequência do Ministério da Criança, lá do rol do berço até a adolescência, a juventude, colocou no Clube Desbravador. Isso basta. Isto basta. Uma verdade parcial é uma mentira bem contada. Não que essa mãe tenha culpa, né? Porque assim, eu entendo sua preocupação é que você entra dizendo isso. Você entra passando óleo hoje no seu sermão. Você que ontem ficou, olha esse texto, porque nos preocupa expor verdades agudas, com o que as pessoas vão sentir do outro lado. E obviamente a gente tem que se preocupar com isso mesmo.
A gente tem que trazer o bálsamo junto com a seriedade do tema tratado. Quando uma mãe fala isso, a discussão sobre o tema do Espírito Santo está alheio à educação do filho. Ela não sabe. E ela exerce toda a força nas coisas que não estão erradas, mas não estão lubrificadas. Entende? Então, essa mãe, ela é vítima do mesmo sistema que você citou lá, que você não quis entrar nos meandros, que também deixa ausente a figura do Espírito Santo nos seus encartes, nas suas propostas, e etc, etc. E a gente vê isso se repetindo ano após ano, em que a figura que traz vida é deixada de lado. A figura que traz vida é deixada de lado, resta a morte. Uma verdade parcial, mentira bem contada. Ela não tem culpa, porque ela não foi auxiliada para ver. Então, diante de todas as respostas que eu dou hoje, migram para o Espírito Santo. É a fase. Isso é simples assim, não é complexo assim, porque não se entende isso. Se fosse simples, a gente estava no céu já. Mas é complexo, porque quando você conduz, agora tudo é o Espírito Santo, agora tudo irmão, é tudo ele, a gente depende dele. Qual o problema de entender isso? Então a gente deve continuar fazendo a mesma coisa que a gente faz de forma diferente. Sabe o que que eu entendo? A gente só precisa lubrificar a máquina. Lubrificar a educação dos nossos filhos, lubrificar esse culto, lubrificar a nossa liturgia, lubrificar a minha adoração pessoal, lubrificar a nossa. Sabe, tá precisando do óleo. Na hora que a gente entender que é isso que falta, pronto, a gente tem. É simples assim? Não, é complexo assim, porque ele é estranho a tudo isso. Não que ele queira, é porque eu vou colocar uma margem. Então, isso que você me ensinou aqui agora, essa reflexão é importantíssima. Juntando as duas lentes, é umedecer com óleo todo o processo, desde a tenridade. Quando você fala sobre, quando você fala sobre a consciência de ter feito o que é correto, sabe como é que eu penso? Não existe uma promessa do Senhor de que, após educarmos os nossos filhos no caminho, eles permanecerão lá, sabia? Procura na Bíblia se tem. Não tem. Quando Tem for uma, velho, se lembrarão, né? Diz a quando palavra. a promessa da Instrui seu Bíblia, filho. desculpa, pode falar. Não, pode falar. A promessa bíblica é que ele não vai se desviar dele, desviar do que você plantou no coração. Por isso que você pregou hoje aqui, nos ensinou, é tão importante. Porque o jovem, o filho pródigo, ele volta da sua casa, ele volta da lama para a sua casa, por quê? Lembra Ele do pai. lembra, ele lembra do pai. Ou seja, o jovem não se desviou do que o pai colocou no coração dele enquanto estava em casa. E foi isso que trouxe o filho de volta.